Sejam muito bem-vindos à parte 3 do episódio 1 do Bancário Cash, o podcast que faz qualquer bancário bater suas metas, ser promovido e ganhar, muito dinheiro. Boa, PLR recorde, dinheiro no bolso, bônus, variável, bufunfa. Faz-me rir. Assiste o podcast toda semana que você vai chegar em casa igual o Silvio Santos. Jogando dinheiro assim, ó. Quem quer dinheiro? Teus filhos vão estar vindo aqui. Dinheiro? As crianças, assim, você vai fazer aviãozinho com a nota assim, ó, ficar jogando assim. Não Aqui, vai ser ó. nota de R$2. Aqui, ó, filhão, re-rap. Filhão, Peça. Mozão, Casas Bahia. E vai fazer a festa com a PLR. Casa Bahia nada, vai na Toque Stock. Rapaz, Que vai isso, na hein, cara? festa. Que vai lá isso, no... hein? Então é isso. É, amigo. Bem, amigos da Rede Globo, sejam bem-vindos ao terceira parte do episódio 1. Episódio 1, que a gente fala que você no mercado financeiro, você pode, independente de qual cargo você esteja, chegar onde você quiser. Afinal, esse bate-papo aqui está mostrando uma história de alguém, que eu não sei quem, que foi de estagiário ao cargo de CEO dentro do mercado financeiro. Seria um cara chamado Rafael Testa. Lembrando que nos episódios anteriores, nós falamos no episódio 1, parte 1, sobre a trajetória de Rafael Testa. Lá no início. Como tudo começou. Lá as no origens, início, sobre a vida profissional de Rafael Testa, sobre a Agência da Penha e sobre os segredos mórbidos do carnaval do Rafael Testa no Espírito Santo. Pois Teve é, isso também. e as minhas teve cagadas como outra stag coisa. lá, como estagiário. Teve também a ilha, né? Fizemos um tour, uma viagem. Fomos até a Ilha do Governador e falamos, e não só falamos, trouxemos também pessoas falando sobre o que nós falamos. Olha que legal. Da minha época de pessoa confirmando- física, né? Quando eu fui gerente de pessoa Exatamente. física. Confirmando as Inclusive, histórias. Nesse episódio, há uma técnica secreta que uma pessoa que trabalhou com o Testa utilizou para vender 300 mil de previdência. Veja esse episódio. Essa que quase você vai não saber. divulgada. Quase não Nós divulgada. nem iríamos divulgar. na verdade. Hashtag caipirinha. Hashtag caipirinha. A galera tem que Tá assistir muito pra boa, tá muito entender. boa. E eu tenho um negócio a falar antes de começar. Hoje é um dia especial. Não sei qual dia vai estar indo ao ar exatamente esse podcast, mas estamos gravando Hoje é dia 1. 1º de julho de 2022. Sabe o que acontece hoje? Eu vou falar aqui, ó. Quem pode Fale. ver essa data que tá na minha blusa aqui, ó? Quem pode falar? Que data tá na minha blusa aqui, ó? 01 07 10. 10. 10. Sabe o que é isso aqui? Dia Internacional do Sorvete. Não, vai. A gente tá no Rio, né? Então não é sorvete. Aqui é o Picolé? Não, sacolé. Dia Internacional do Não. Sacolé. Hoje fazem 12 anos que eu posso falar assim que eu sou empresário. Eu montei minha primeira empresa há exatos 12 anos atrás. Caramba, Foi que a legal, ROG, cara. a marca de roupa. Ó, tô vestido. Estou usando ROG hoje, ó. Dá pra ver aí? Dá pra ver, ó? Live Hog. Ó. Essa blusa aqui, ó, ela tem... Acho que é de 9 anos atrás, é da coleção 2013. Tá aqui, ó. Perfeita. A malha tá boa, hein, cara? Uma malha boa, ó. Malha boa. Camisa linda. Da nossa coleção lá da ROG. E a gente falou sobre muitas etapas da minha vida. A gente falou sobre um livro, né? Que é o Foras de Série, o Outliers, né? E eu contei pouco da história da ROG. Eu não fui tão a fundo. E não vou tão a fundo agora nela, não, porque a questão aqui é falar da minha história no banco. Mas você vai contar essa história da Hog? Por que eu vou contar um pouquinho da história da ROG agora? Porque foi justamente nessa época do episódio 3, que foi quando eu fui convidado para ser PJ na agência São Cristóvão, que foi quando eu comecei o processo de decretar a falência da ROG. Então eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Exclusivo! Bota exclusivo na tela. Rafael Testa decretou falência. Isso é corte, hein? Isso é... Ele faliu. Eu já quebrei uma Rafael empresa. Testa declarou falência. E você deu PDD no banco? Não. Quando eu falei que era falência, que eu desisti do negócio, né? A gente pagou todo mundo, pagamos os fornecedores. Se você é e-mail. empresário e por um acaso está vendo o bancário cash, siga o exemplo de Rafael Testa. Não dê PDD nos bancários. Na minha cabeça, falência, eu falo assim, cara, quebrei, né? Que não quero mais. sim, O faz negócio parte. acabou. Sim. Né? Não é Virou a página. aquela falência que tu tá devendo os outros, não, pelo amor de Deus. Gerente vou contar. liga Tem mais todo um dia. aviso. Vou Antes, contar tem mais isso. um aviso. Nós prometemos, né, nos episódios anteriores, que todo episódio
terá um prêmio, presente. Um presente, e que nós, ao decorrer do podcast, daremos alguma senha, algum acesso, algum jeito de você chegar até o presente. Boa. Portanto, fique conosco e já a gente vai soltar alguma coisa. Vai receber o presente quem fizer o quê? Quem tiver inscrito no canal, quem der o like, quem mandar para um amigo, quem mais? Exatamente isso, quem compartilhar, lembrando que... Quem contribuir com o sindicato, não, mentira, não precisa fazer isso não. Nós estamos falando aqui, você pode ver isso no YouTube ou ouvir em qualquer agregador de podcast, no Deezer, no Apple Music, Spotify. Então, galera, se você está ouvindo no Spotify, vai lá, compartilha. Lá no grupo da Regional, no grupo da sua agência. Chega na agência falando. Se você estiver no YouTube, vai lá e compartilha com a galera, cara. Por quê? Porque você no YouTube também dá o like, que é importante. Porque você vai fazer com que mais bancários possam vir aqui e ver as histórias que aconteceram no Rafael Testa. Aqui nós não estamos inventando nada. Foi minha vida. É a vida dele e acreditem, Rafael Testa é uma pessoa de carne e osso, igual vocês. Faz as mesmas coisas. Ele come, ele bebe, ele dorme, vai no banheiro, igual você. Então, você vai ver várias coisas que acontecem no seu dia a dia que às vezes te travam. E que eu vivi. E que ele viveu e ele vai trazer uma solução aqui. Vai dizer o que ele fez para poder passar superar por aquele cima problema. Disso. E a gente terminou o episódio 2 falando que eu passava por entrevistas que eu tomava não, recebi um convite, recuei do convite, mas quando vi a vaga publicada e tinha me oferecido o aumento, lembram disso? Aí eu... Caraca, pensei. Aí liguei pro Capu. Capu, irmão, vi a vaga aqui. Quanto seria aquele aumento? Qual era aquele peré-pepé? Qual era o peré-pepé? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Testa. Diga. Eu queria que você fosse meio honesto com a nossa galera. Você achou que poderia ser um erro para sua carreira naquele momento? Porque, assim, pelo que você falou, você estava precisando bastante de dinheiro. E aí, até então, você sempre pautou a tua carreira em crescimento. E naquele momento, você ficou muito na dúvida para tomar essa decisão. Pensou assim, pô, será que eu estou indo para uma agência errada? Que às vezes a galera pensa nisso, né? Tá num momento de grandes oportunidades, como esse que a gente está agora. Aí, às vezes, uma escolha errada do cara de carreira acaba atrasando bastante a carreira dele. Sabe qual é o legal dessa história? Quando pintou a história do aumento, e esse assunto foi para frente, que eu mandei ir para frente... RH se comunica, é tudo um lugar só, é um banco só. Só porque tu trabalha em superintendências diferentes, mas no final é um banco só. Quando subiu a autorização do meu aumento e veio a proposta e mexe comigo que estava precisando de grana, já contei a história, estava enrolado financeiramente, a ROG não estava bem nas pernas e eu também, pessoalmente, não estava administrando bem a minha grana, gastando mais do que ganhava, ainda tinha que cobrir a grana da ROG. Aquilo pesou para mim, mas a minha regional onde eu estava, quando soube da situação e viu o convite, eu ia para lá para ser PJ também, eu já era um bom PJ na minha outra agência, apesar de estar acomodado, apesar de ter o resultado caído um pouco, que eu expliquei que eu relaxei. Lembra da história do episódio 2? Se você não assistiu, vá lá e assiste o episódio 2. A proposta ficou igual. Ou seja, eu tive a opção de ficar na ilha. Só que qual é a situação aí? Que foi a tua pergunta? Pô, será que foi uma decisão errada aí por dinheiro? O negócio zerou. Entendeu? Já não foi mais por dinheiro. Eles iriam equiparar o meu salário de qualquer forma, eu ficando ou eu indo. Então o que eu poderia fazer? Nada. Eu poderia ficar lá na ilha. Por que eu quis ir para São Cristóvão? Qual era o status meu na ilha que eu falei? Eu estava acomodando. Sabe qual era o status da São Cristóvão? Era um desafio, né? Era um novo desafio. Não era um novo desafio, era por ser novo. Tudo que é novo é um desafio. Agora eu vou falar o que é desafio. Me chamaram num canto, falaram assim, eu não vou falar nomes porque essa parte, como é uma parte tensa da minha carreira, eu vou evitar citar alguns nomes, beleza? Mas uma pessoa chegou para mim e falou assim, tu tem certeza que tu quer ir para São Cristóvão? Eu falei, por que você está falando isso para mim? O que te falaram na São Cristóvão? Eu falei, cara, é que é uma agência que está há 10 meses sem gerente, né? Que a PJ que trabalhava... estava 9 meses sem gerente, porque a PJ que estava lá há 10 anos teve uma doença muito séria, teve um aneurisma. Caramba. Doença séria. Não é bancário
treta, não, que inventa aquelas histórias pra ficar de licença, não. Doença seríssima. E ela era top referência àzaça e não voltou, doença séria. Estava abandonada a carteira. Os clientes deviam estar felizes da vida. E que era a maior carteira da superintendência, lá dessa outra superintendência. Era a informação que eu tinha, que ia ser um grande desafio por ser a maior e há muito tempo abandonada, ou seja, clientes reclamando, mas era o que tinha chegado para mim. Ele, irmão, deixa eu te falar o que é essa agência. Cara, lá é assim. Ele falou uma série de coisas que nenhuma delas era positiva. Eu já vou falar quais são essas coisas, tá? Que eu quero entrar na agência para falar o que estava rolando lá dentro. Não pelo que eu ouvi desse amigo. É pelo que eu vi. E tem um grande problema também, né, Testa? Pelo que eu vi. Eu não sei do que estava rolando, do que te falaram e do que realmente estava rolando, mas acho que já tem um insight para deixar para a galera aqui, é que é muito comum isso, né? Antes de você ir para uma agência, ou quando você chega, ou quando você assume um cargo, chega alguém e fala assim, olha só, vem cá. Exatamente. Aqui, tal, ó, fulano é assim, tal. É bom também alertar a galera para ter um certo cuidado, porque existe com que você uma ouve. visão de alguém que já está em algum lugar, sobre as pessoas, sobre o lugar, sobre as circunstâncias, sobre o mapa de mundo dela, e existe a real. Eu não sei qual é a história, mas se você chega enviesado vendo só a coisa ruim da agência... Quando eu fazia faculdade sai de acomodado para ferrado. Tinha um professor que ele era muito bom, cara. Ele era professor de lógica argumentativa. Foi uma das matérias que eu mais gostei que eu fiz na faculdade de Direito. Ele falava uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, cara, se eu falo mal de você pro Rafael e ninguém contesta, o Rafael vai tirar você como aquela pessoa. Fala, pô, o Léo é mó caloteiro, deve a todo mundo e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Se você não contestar, ninguém contestar, o Rafael vai ficar com essa visão de você. É a verdade. Fala, é a verdade. E uma coisa que eu aprendi muito na minha carreira é cuidado com os pré-conceitos. Gere conceito. Gere o seu próprio conceito sobre as coisas. O que o Léo falou é uma grande verdade. Balança aí. Já cansei de chegar... Vou dar alguns exemplos, tá? Acho que vale o exemplo. Você assumiu uma carteira. Aí vê o gerente da carteira anterior. Ih, o seu Manuel? Ih, nem liga pra ele. Aquele dinheiro que tava parado na conta? Ih, nenhum gerente que esteve aqui conseguiu aplicar. Ah, e esse aqui? Esse cliente é treta, irritado. Irritado, inóspito. Esse cliente faz reclamação. Esse cliente faz reclamação, faz bacen quando você fala com ele, faz isso, faz aquilo. E chegou numa agência, né? E etiquetado. A Amandinha, fofoqueira. Ó, muito fofoqueira. Cuidado pra falar as coisas perto dela, né? E ó, sei lá, a Paula... Aí, mó piranha. Cuidado que se tu ficar ali perto ali, vai te cantar a tua esposa. Meu irmão, o tal. E não tá acontecendo nada, às vezes. Trambiqueiro, não sei o quê. Isso é muito normal acontecer. Assumir uma agência nova, vir um gestor anterior. Eu sempre falava assim, ó, eu agradeço muito o teu interesse em querer você me dar a sua opinião sobre o que você acha das pessoas, dos clientes, etc. Vamos fazer um combinado? Eu gero a minha visão e a gente marca uma conversa daqui a X tempo. Aí o que a gente faz? A gente faz um bate de visões. Eu vou ter a minha já construída e eu pego a sua. Pô, se elas forem equivalentes, cara, olha que massa. Eu vou ter mais certeza daquela minha visão e a coisa segue. Se eu tive uma visão errada, talvez você possa me dar um ponto de vista para eu poder reavaliar e ver. Mas pode ser que eu crie uma visão, essa visão seja uma visão clara e concreta, e que se eu te ouvisse antes, eu poderia deturpar aquilo. Ficar enviesado e não é meu interesse. Toda pessoa que vinha falar comigo sobre isso, eu falava isso, a pessoa ficava super sem graça. E essas conversas nunca aconteceram? Nunca. Não, algumas aconteciam depois, tá? Porque acontecia... algumas delas, tu vê que era aquela parada da fofoca, de querer, ou então era o vitimismo, porque de querer jogar as bengalas que tinham pro teu colo. Mas outros não. Eu sentia que eram coisas sinceras e que era para agregar, mas mesmo assim poderia ser na boa, e já aconteceu, de ser alguém superior a mim querendo falar. Eu falava essa mesma coisa. Isso não era um padrão por ser alguém... subordinado ou um par. Isso é um padrão meu, porque isso não tem a ver com hierarquia. Tem a ver com
o meu jeito, é a minha índole de tratar as coisas. Eu não quero gerar pré-conceitos. Então fica aí a dica. E ó, pra vocês que de repente estão assistindo essa parte 3 do primeiro episódio como a primeira vez que você está no Bancário Cast, vocês viram o Leonardo Medeiros fazendo isso daqui, né? Balançando. É tique? Por que você fez isso aqui, Léo? Cara, toda vez que eu balançar isso aqui, você vai concorrer a $100 mil. Galera, Mentira. Isso é uma dica que vale dinheiro. Essa é uma dica. Quando balançar, você para. Que a gente poderia estar até atenção. cobrando que pessoas principalmente pagariam para estar ouvindo o que a gente está falando. E essa foi cuidado com os pré-conceitos. Crie os seus conceitos. E aí, quando ele veio falar aquilo tudo para mim, eu cheguei até a ouvir nesse caso. Eu não usei esse script para ele. Eu ouvi, porque eu confesso que aquela é uma decisão complexa demais para mim, e eu ouvi. Mas sabe o que eu falei para ele? É isso aí? Então é por isso que eu quero. Porque eu senti que naquele momento eu precisava a essência do lado antifrágil, lá do livro. Do caos. O antifrágil se beneficia do caos. Eu precisava de caos, eu precisava de energia. Há uns 2 meses atrás, eu tive um jantar com o Mário Magalhães. O Mário Magalhães, é o Flávio Augusto da WhatsApp, o super famoso Flávio Augusto, conta na história dele que o Mário foi o cara que fez ele ser quem ele é. Só para vocês terem ideia quem é o Mário, né? Aí fui pro jantar com o Mário, aí ele contando, né, falando que ele e Flávio conversando sobre o futuro, do que fazer. Aí, qual foi o resumo da ópera? Não que eles estavam acomodados, né? Mas eles precisavam de uma aventura, uma coisa nova para fazer, um desafio, uma borboletinha para poder aparecer na barriga. Por quê? Quem é alta performance entende que você viver em ambientes de desafio, oportunidade, novidade, de problema, de caos, é muito importante para a aprendizagem, otimização, aceleração, mindset. E naquele momento foi muito isso. Eu falei, cara, é isso. Então é por isso que eu vou. Porque aqui eu já entendi que eu vou estar muito mais tendencioso a me acomodar do que eu crescer. E se for para crescer no caos, assim iremos. E fui. Deixa eu só te falar uma coisa muito interessante. Eu tava trocando uma ideia com a minha namorada um dia desse, a Bruna, e ela tava me falando, ela gosta muito do assunto de neurociência, né? Então a gente troca muita ideia sobre isso, né? Para quem não sabe, eu escrevo as copies daqui, quem não sabe o que é copywriting, depois procura no Google. Boa. Da Black, né? Peraí. Isso aqui vale muito dinheiro. Se você bancar aprender copy, você vai ganhar muito dinheiro. Vai por mim. Aí a gente tava conversando e ela tava falando sobre algumas pesquisas em que elas apontam que o seu cérebro ele acostuma com uma determinada coisa. Então, quando você está sempre procurando caos, tirando proveito disso para trazer lições e tal, naturalmente o seu cérebro vai procurar isso. Então, talvez tenha sido uma decisão já forçada do seu cérebro, e isso fica já uma dica para vocês, cara. Enquanto vocês estiverem condicionando o cérebro de vocês ao vitimismo, as coisas... Vocês estão chamando isso. Vocês estão chamando isso. O seu cérebro vai sempre condicionar toda a situação a isso. Agora, quando vocês passarem para isso, para antifragilidade, cara, no caso... Enfrentar situações complexas e difíceis e, obviamente, se preparar para poder passar por isso, você vai começar a se acostumar a ser um ótimo solucionador de situações complexas. E isso vai se refletir isso é raro. Não só no seu trabalho, vai se refletir na sua família, Exato. No relacionamento, em tudo, porque o seu cérebro vai estar o tempo inteiro treinado para isso. Então... Sabe o que é engraçado? Eu recebi uma caixinha de perguntas esses dias perguntando quem eu ia votar. Aí eu já vejo o quanto as pessoas se dedicam tempo acalorando-se em discussões sobre política. A gente está gravando agora em julho, a eleições vai ser em outubro. Mas eu já vejo isso rolando nos grupos, alguns que eu participo, de 2 meses para cá. E vai ficar ali, 6 meses falando dessa parada. Sabe o que eu respondi? Eu falei, se vocês gastarem tempo e energia que vocês gastam discutindo política, vendo coisa de política, pensando nessas paradas aí, e estudar neurociência, gatilhos mentais, programação neurolinguística, oratória, negociação, daqui a 4 anos pode entrar no governo. Pode ser
não vai pagar a entrega. Pode ser, sei lá, meu irmão, pode ser alguém diabólico assumindo Pensa a na presidência. pessoa mais burra que você conhece. Pensa ela sendo presidente do Brasil. Pensa assim, alguém inóspito, alguém, nossa, assumindo. Eu falei, não importa. Se você estudar sobre isso, porque independente de quem assumir e a crise que se instalar, uma coisa que eu aprendi na economia, e isso é tão bom aprender sobre essas coisas, é você entender que nunca falta dinheiro. Ele migra. Só troca de mão. Ele fica trocando de mão, às vezes ele concentra, fica na mão dos ricos. E ele não para, ele só vai mudando de mão. Aí o rico fica com um problema, né? Que ele quer ter melhoria do capital, aí ele faz o quê? Fica ganhando aquela bosta lá do retorno do Tesouro Americano, ou ele empreende, monta negócio. Nessa situação, vai sempre precisar de uma coisa: pessoas capazes de resolverem soluções complexas e de expandirem essas operações comerciais. Resolução de problemas e expansão de negócios. Resolução de problemas e expansão de negócios. Independente da crise, pega o dia de hoje para trás, avalia todas as crises desde o Império Romano, se tinha pessoas capazes de fazer essas duas coisas, poderia ser a crise mais sinistra da Terra. E olha que a gente passou por algumas só nos últimos 20 anos. Covid, subprime 2008, aqui no Brasil, uma crise de confiança. Nessa época, de São Cristóvão, 2014, 2015, absurda. Cara, o Brasil acho que passava a pior crise de confiança da história. Capital estrangeira, acho que foi o menor índice de entrada no Brasil na história recente. Se tem alguém sabendo resolver problema e alguém sabendo expandir negócio, essa pessoa ela vai crescer, ela vai ganhar dinheiro. Aí eu falei, em vez de estar se dedicando a escolher, a discutir política nesse período, vai estudar isso. Daqui a 4 anos, se tendencia a estar ganhando o dobro. Agora, fica aí no teu grupo de WhatsApp discutindo política, no grupo da família discutindo política. Você vai escolher alguém que não é preparado para te representar e daqui a 4 anos vai estar ganhando a mesma coisa, quiçá. Ou menos. Quiçá. Que a inflação ou menos, que você pode ter correção salarial com a inflação, ou então perda de emprego e regressão empregatícia, ou então tu vai ganhar um aumento, que tem gente falando, não, mas eu ganhei aumento nesse período. Sempre tem. Se você trabalha em banco há muito tempo, você sabe que todas essas crises que o Testa citou aqui, teve gente sendo promovida, deslanchando na carreira. Então é uma reflexão que você fica. E outra coisa que você falou muito interessante, teve um cara muito inteligente que me ensinou uma coisa. Quando eu falei aumento aqui criticando, tá? Porque quando eu falei o aumento aqui, é que tem gente que ganha, às vezes, em 4 anos, um aumento e acha que aquilo é incrível. E aí vem a inflação e estupra, não come não, estupra esse aumento. Eu tô falando que quem estuda em 4 anos dobra salário. Aí que é o triplico salário. Esse aumento eu falei é ironia. É um aumentozinho. É um aumentozinho que a pessoa fala, mas eu cresci em 4 anos. Cala a boca. Cresceu. É um cala a boca. É um cala a boca. É um cala a boca. Entendeu? Você teve um aumento de 10%, a inflação subiu 70%. É um crescimento orgânico, porque tinha que crescer, porque a área cresceu, porque teve um monte de coisa. Falando crescer mesmo, você mudar de vida. A gente aqui na Black vê bancários, pessoas, mudando de vida. Porque a Black existe justamente isso, há 4 anos. A vida de vários alunos nossos que entraram lá 2018, 2019 na Black. A gente tem aluno de 2021. Ou seja, aluno está 1 ano na Black. Que jamais que dobrou salário. Então, assim... Não, tem caso bizarro, cara. Se você for lá no nosso Instagram e for ver os vídeos... Quadruplicou, quintuplicou. É isso que eu ia falar. A gente que quadruplicou, quintuplicou a remuneração. Aqui, ó, a galera que quintuplicou, quadruplicou, é quem tá com a gente há 1 ano e meio, 2 anos. Estou pegando exemplo agora aqui, ó, de 9 meses, 1 ano, que é meio que absurdo para alguém dobrar salário, e tem vários exemplos. Aí tem gente aí se gabando porque ganhou os aumentinhos. Entendeu? Os acordos de sindicato. E vamos pra história. Vamos pra história. Para não ficar prolixo a parada. Só aqui uma parada. O Léo falou de pensamentos, né? Colocar o famoso onde foco expande, né? Mas pensamentos geram situações de ação e ação gera resultado. Total. Então, melhore o seu pensamento e vem com a gente que esse papo vai ser muito bom. Já está sendo. Né? Eu preciso assumir algo sobre São Cristóvão. Foi o período dos meus quase 15 anos numa agência bancária, assim, mais de longe, o mais difícil. Eu tive aquele caso da fraude que eu falei que foi uma ação pontual de dificuldade. Beleza? Lá na São Cristóvão, eu vivi múltiplas situações de dificuldade, que não tinha a ver com fraude, tinha a ver com dificuldade. Imagina um lugar difícil trabalhar, aquele que você sai no final do dia... É tipo ser presidente do Vasco. Tipo ser presidente do Vasco. A gola aqui, ó.
tá amarela. Porque São Cristóvão, vocês são carioca, o Léo, você é carioca, tu sabe. Fica debaixo da linha vermelha. Linha vermelha é tipo uma das linhas expressas do Rio de Janeiro. Mano, ali é sujo. Sujo. E eu andava naquilo ali a pé. Todos os dias, para lá e para cá, a Rua São Cristóvão, a Figueira de Melo, a Feira de São Cristóvão, aquela região eu andava a pé. Aquilo ali era uma poeirada e era tudo empresa, não era aquele comércio limpinho como é a Taúfo de Paiva. Maluco, muito bom para quem tem o meu sapato, eu tinha que comprar um novo rápido, porque ele ficava todo cagado, todo sujo. Tudo horroroso. São Cristóvão, pra quem não é daqui do Rio, cara, já é um bairro assim, velho e tal, com os imóveis. Você quer saber o quão velho, quem não é do Rio de Janeiro, o quão velho é São Cristóvão? Ah, já sei o que tu vai falar. Cara, sabe quem morou em São Cristóvão? Dom Pedro. Dom Pedro, meu irmão, morou em... Porque São Cristóvão é o bairro imperial. Assim como Petrópolis é a cidade imperial, que depois eles se mudaram para Petrópolis... São Cristóvão é chamado bairro imperial. Aí tem lá... cara, o bairro é muito antigo. Nem Dom Pedro queria morar lá. Os imóveis são muito antigos. Eu vou contar uma história que vale a pena sobre São Cristóvão. Eu não estou enrolando, não. Essa história é sobre... Vai gerar ensinamento sobre venda de seguro. Será que eles precisam vender seguro aí? Será, Léo? Seguro? Será, Gonçalves? Cara, eu acho que ninguém é cobrado por seguro no banco. Eu acho que não. Seguro é um produto que os bancos não ligam. Não pede, não, né? Acho que tá fora do radar dos bancos. Eu acho que o regional não liga todo dia pro gerente geral. Quanto é que vendeu de seguro hoje? Mas se precisar, é bom você ficar atento nessa dica agora. Vale uma hashtag nos comentários aí? Boa. Eu quero dica de seguro? Coloca aí. Inclusive, já vamos soltar agora a primeira parte do nosso acesso para ganhar premiação. A gente pode soltar alguma coisa de seguros? Depois da história. Se for importante. Não, depois da história. É porque vai ter uma hashtag com a história. Show. Então, tá eu vou segurar a hashtag no ouvido do Léo pra gente não esquecer. Vamos lá, a história. Bairro de São Cristóvão, bairro velho, imóveis de mais de 100 anos, tranquilamente. Lembrando que é 1822, 1800 e os caralho, 200 anos da história. Tem imóvel lá dessa época, galera. É tipo isso. Um dia tô na agência, do nada começa um burburinho. O que aconteceu? Uma pizzaria ali no Largo da Cancela explodiu. Meu Deus. Explodiu. Meu irmão, foi quase um quarteirão pra casa do Carvalho. Cara, inclusive... Puro suco de Rio de Janeiro e São Cristóvão isso aí. Uma das sedes do Itaú, ou alguma das áreas do Itaú, é em frente. Né? Eu sei onde é. É um prédio, sei lá, de 20 andares. Tinha destroço da explosão no terraço. Ter ideia o que foi a parada. Meu Deus. Beleza? Aí, o que aconteceu? Depois foram descobrir dano elétrico, fiação de 1892. Aquela fiação de pano. Aquela fiação bonita que foi pro caramba boa parte de um quarteirão. Se pesquisar na internet, vê aí, sei lá, isso foi 2014, 15, bota aí, explosão, São Cristóvão. Vou falar até pra galera da edição procurar, que deve ter notícia sobre isso na internet. Não é possível, isso aí foi a notícia do Rio no dia. Era cliente da agência. Que beleza. Era cliente da agência. Tinha seguro? Não tinha seguro. Ele não topou quando eu vendi seguro para ele. Beleza? Mas foi ofertado. Foi ofertado. Fiz a minha parte, show de bola. Esse conhece o significado da palavra arrependimento, hein? Não tenha dúvida disso, mas sabe qual é a jogada que foi após isso? Qual é o grande ensinamento que a gente fala aqui na Black, que é o maior vendedor de seguros? O melhor contador de histórias e cenários. Consultor o jornal. De cenários. E quem é o melhor? E quem é um grande contador de histórias e cenários? O jornal e a televisão. Os jornais, os fatos. O que aconteceu? Teve a explosão. Aquele frisson e não sei o que, como ficam os vizinhos, porque, meu amigo, quando explode 1 metro quadrado, o resto vai junto, não tem jeito. Fica aquela poeirada. A física, ela não escolhe só o local que fez a cagada. A física faz tudo que tem ao lado e pro caramba. E quem cobriu os vizinhos? Cara, é uma situação que a gente não tem controle, né? Quando eu soube a situação, falei, o que eu vou fazer? Já sei. Eu passei aquela tarde toda só fazendo uma coisa.
emitindo a proposta, tipo assim, a proposta para assinar. Não era, vou visitar já os clientes agora e oferecer seguro, não. Eu já levei a proposta feita. Eu girava minha carteira, conhecia os clientes e já sabia mais ou menos patrimônio, valor médio de estoque. Eu já peguei tudo prontinho. Ó, essa empresa aqui, cara, deve ter uns $500 mil de estoque e aquele imóvel ali deve valer X milhões. Cara, preciso falar uma coisa muito importante aqui. Muito importante mesmo. Galera, toda vez que ocorre uma desgraça, é um terreno fértil para você vender seguro. Só que, percebe o que o Testa falou. Ele pegou e já olhou, ele já conhecia as pessoas. Cuidado, muito cuidado, para você não parecer o oportunista que está querendo ganhar dinheiro em cima da tragédia. Isso. Se você vai fazer... Qual é o certo? Você tem que fazer giro de carteira. Por isso que ele fala que a primeira coisa que ele fazia era giro de carteira, porque aí você conhece a porra do cliente. Aí depois que você conhece, você chega nele mais fácil e fala, chegar. Existe a diferença ô, seu entre o Luan, conceito. tudo bem? Pô, tô vendo que o senhor tem um patrimônio, viu o que aconteceu lá? Melhor o senhor se proteger. Outra coisa é, opa, seu Luan, tudo bem? Sei que a gente nunca se falou, mas ó, tá aqui a proposta de seguro pro senhor se proteger. Pra não Você viu aí o que aconteceu, né? Eu conheci os clientes. E aí preparei tudo certinho. E qual era o meu script? A minha copy, ó, o copyright, hein? A minha copy ao visitá-los, né? Chegava lá com tudo prontinho, falava, caramba, seu Gelson, você viu o que aconteceu lá na pizzaria, né? Caraca, pior que os vizinhos, meu Deus do céu, não sei quem tá pior ali, se é o cara da pizzaria ou se são os vizinhos. Afinal, os vizinhos nem esperavam. O da pizzaria já tinha ideia que o negócio ali não era tão seguro, né? Primeira pergunta, seu Gelson, como é que tá a parte elétrica do senhor? Tô preocupado. Pô, aqui São Cristóvão, sabe como é que é, né? Bairro antigo. Só fez uma revisão recente, seu Gelson? Ó, seu Gelson. Não, eu fiz, meu filho. Tá tudo certinho, eu fiz, não sei o quê. Porra. Graças a Deus, seu Gelson. E como tá o teu vizinho? Ó, o seu Gelson. Ele fez aquela cara do Chaves, daquele meme que a gente tem, de quando ele olha pra trás e vê o seu Madruga na sala de aula. É assim mesmo. E os seus vizinhos, seu Gelson? Aí ele... Falei, seu Gelson, a minha missão aqui é uma, eu sempre falei isso pro senhor. É cuidar da tua empresa. É estar sendo responsável pro senhor prosperar o teu negócio. E prosperar o teu negócio é fazer você vender mais, mas também cuidar do teu patrimônio. Tá? Correto. A gente está num bairro antigo. O senhor pode ter cuidado da sua casinha. Mas se o colega do lado não cuida da casinha dele e alguma coisa acontece, o teu patrimônio vai para casa do Carvalho, seu Gelson. E tem outra coisa também, né? São Cristóvão também é um bairro perigoso, né? Pois é, assalto e etc. Aí já era o bigode, né? Bom, era barba, cabelo, isso era o bigode. Esse bairro é muito bom. No resumo, eu em 24 horas, eu fiz R$5.000 mais ou menos de venda de seguro, eu bati 80% da meta da agência em 24 horas. E eu não fui oportunista. Mas é aquilo, aonde tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço. É o conceito da antifragilidade, né? E eu soube ter um jeito certo de falar com muito cuidado. Viu o copo que eu usei? Eu usei ele primeiro falando, sei que você tá certo, seu Gelson, mas e... Ele ficou sem resposta. Ele viu que isso poderia fragilizar a operação dele e eu vinha com um gatilho mental da irrisorabilidade. Falar, seu Gelson, de verdade, a parcelinha desse empresário aqui deu R$600. Poxa, eu fiz questão de ver quantos % do seu faturamento isso representa. Dá 0,tant% do seu faturamento. Que vai proteger todo o resto. Que vai proteger todo o resto. O senhor prefere no débito ou no crédito? Aí, vou dar uma dica aqui, peraí. E essa daqui é pra tu ganhar muito dinheiro. Quando a gente fala de copy, o que é copy? Para vocês entenderem. É o que faz os anúncios. Então, quando você fica recebendo o anúncio do Testa lá, que você fica clicando, que teu dedo coça, e aí você toca lá, se inscreve no evento nosso, ali existe um nível de consciência. Léo, o que é nível de consciência? É o seguinte, copy serve para tudo na vida. Serve para você
falar com alguém que você está interessado e você quer dar uns beijos naquela pessoa. Relembrando, copywriting é uma escrita, um texto, um roteiro altamente persuasivo. Isso é copy, tá? Volta. Que pode ser, assim, não necessariamente... Palavras que vendem. Não Palavras só escrito, que vendem. Né? Pode ser escrito, falado? Falado e tal. E aí o que acontece? Tudo existe um nível de consciência. Ou seja, vou dar um exemplo muito fácil para vocês entenderem, tá? Vamos supor, Rafael Testa conhece a Magda aqui, que é a esposa dele e tal. Se eles não se conhecessem, não fossem marido e mulher e tal, Rafael Testa conheceu ela, viu, esbarrou com ela num bar, olhou assim, falou, poxa, bonita e tal. Rafael Testa não vai chegar na cara dela e falar assim do nada, eu quero te dar um beijo na boca. Ou pior, assim, vamos para o motel. Ou vamos para o motel. Eu não ia falar vamos para o motel porque... É isso, mas enfim. Você não faz isso. Isso tende a não funcionar. O que você faz? Você é mais indireto, começa a conversar, perguntar da vida dela, entender. Ou seja, toda vez que você está com a pessoa mais fria, mais distante do que você quer, você é mais indireto. Por isso que o método Black, a gente fala que você primeiro tem que conhecer o cliente. Não é para você chegar ofertando tudo. Mas o meu gerente geral, ele fala que a melhor hora de oferecer é quando eu estou conhecendo o cliente. Porra nenhuma. A melhor hora de você oferecer é quando você conhece o cliente, você entende a necessidade dele. Porque a pior coisa que tem para qualquer relacionamento entre dois seres humanos é a pessoa já chegar do nada e fazer isso para você. Então, se você é homem, se você é mulher, quando você chega no cliente e fala assim, opa, senhor Leonardo, tudo bem? Primeira vez que eu venho na agência? Só quer comprar uma capitalização? B2, por favor. Você está fazendo exatamente a mesma coisa que conhecer uma menina naquele dia e falar para ela assim, vamos pro hotel. Você não deu nem bom dia pra pessoa, vamos pro hotel. A gente, na neurociência, se compara muito o processo de negociação com o processo de sedução. É legal, né? É muito legal. Tem muitos cases que eles trazem em estudos de neurociência comparando um ao outro. É uma grande verdade. Você é quem no banco hoje? É o tarado da balada? É. Ou é aquela pessoa interessante, sexy, que tá ali, ó? Exatamente. E aí fica... Qual é o grande lance aqui dessa... Por que eu parei para falar isso? Reflexão. Dessa reflexão. Se você vai fazer oferta para o cliente das coisas, até no momento desse de oportunismo, cara, você tem que conhecer o cliente, entender e fazer a oferta correta. Você entender o seu produto do seu banco e você entender o que o cliente precisa. Não é você, tipo, nem olhou a conta do cliente, você não sabe o que o cliente faz da vida, nada, e você já chega oferecendo. Se você cria um cenário, cria um contexto, fica muito mais fácil de você... E aí eu junto uma frase que o Léo falou no outro episódio, que é, não existe produto ruim. Como é que é a frase, Léo? Não existe produto ruim, existe produto vendido para a pessoa errada. E se você conhece a pessoa, você vai sempre ter o produto certo para ela. Afinal, por que os produtos financeiros não serviriam para o momento de uma pessoa, na vida da pessoa, naquele momento? Cara... Sempre tem um produto que encaixa. É só você sempre pensar. Tem um sempre produto tem. Do que exemplo encaixa. que a gente tá aqui. Sempre tem. Cacete, o cara tem Por isso que todo produto cabe uma venda. Exatamente. As pessoas falam, o banco empurra seguro. Cara, o cara tem um negócio num bairro onde pegou fogo um imóvel, o bairro ele é antigo, os imóveis são problemáticos, o bairro é violento. Tudo pra dar merda. Cacete, o cara não... Esse cara, você precisa empurrar um seguro nele? Não é possível que esse cara não precisa de um seguro. Precisa. Aí aquilo, o cara que tem um filho pequeno, não precisa de um seguro, o cara que não tem filho, isso é mais difícil de vender, Testa. Ué, e se ao invés dele morrer, ele perder capacidade de renda? Quem garante a renda dele se ele vai estar inválido? Ele vai ficar aleijado, vai fazer o que da vida? Ele precisa de proteção de renda. Essa é a mentalidade que a gente implementa nos bancários. Certo, bancário? É isso. Eu vi esses dias na internet, cara. Blim, 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 Ó, grava essa, cara. Grava o que foi dito agora, porque... Eu vi esses dias na internet um negócio que eu desacreditei. Eu falei, caraca, é nada. Alguém falando por aí que aquele cliente ele precisa de seguro. Tá certo, exatamente o que você falou agora. Então você tem que dar uma forçadinha assim pra ele levar, porque ele vai te agradecer depois. Caraca, galera, todo mundo adora comprar, né? Mas odeia ser vendido, odeia ser... Dá uma pressionadinha, empurradinho, né? Vai que funciona. Vocês vão ouvir ou vocês já sabem de que eu tô falando? Cara... Não é assim. Não é assim. Você tem condições totais
para chegar naquele cliente, fazer ele enxergar a necessidade e ele comprar a ideia. Porque o cara que vai, né, vai lá, dá um jeitinho, vai, força um pouquinho, ele vai te agradecer depois, se der alguma coisa, senão ele vai cancelar. E cara, aí tem uma outra coisa também que é muito interessante, né? Eu falo isso pro teste às vezes, as pessoas parecem que vivem no bancário verso dentro do banco. Porque o cliente nega isso. Não, o cliente é filho da... O cliente, não leva nada, não sei o que lá. Irmão, o que essas pessoas fazem às vezes é o seguinte. Imagina que você vai no hortifruti comprar, sei lá, eu quero comprar banana. Quero comprar uma penca de bananas, porque eu quero comer uma banana e tal, não sei o quê. Aí quando você chega no caixa no hortifruti, o maluco vem, bota umas maçãs, bota umas uvas, umas laranjas, pesa e fala assim, irmão, tu vai levar isso aqui. Porque é bom pra você. Ah, mas por quê? Você vai me agradecer, você vai me agradecer no final. Você vai me agradecer no futuro. Essa laranja aqui tem vitamina C. Você pode ficar com fome às 17. Eu acho que vocês não ficariam satisfeitos se acontecesse isso, né? Agora imagina o cara do caixa falar assim, caramba, que legal, tá levando banana. Eu vou chamar a recomendação. Você tá de dieta pra casa? Porque, pô, a galera que come banana tá de dieta. Não, eu tô de dieta. Pô, tá de dieta? Então, ó, vou fazer um negócio top pra você aqui. Pera aí. Ó, a laranja tem isso. A ameixa tem esse benefício, blá, blá, blá. O salmão tem o ômega 3, blá, blá, blá. Daqui a pouco... Isso é diferente, é uma venda consultiva. E o cara vai ficar feliz. Depois ele vai voltar e vai comprar aquelas coisas porque ele entende a importância daquilo ali. Exatamente. Agora, coloca o salmão, a laranja, a ameixa ali dentro para tu ver onde o cliente vai enfiar a ameixa. São Cristóvão. São Cristóvão. Vamos voltar a São Cristóvão. Volto a falar, foi uma agência muito difícil. E a minha primeira semana, o que eu já me deparei tem a notícia que a agência tinha ficado no último lugar na pesquisa de clima. Bom, hein? Nos primeiros dias que eu tô lá, quem pisa do lado, do nada, chegou lá, RH! Aí eu, o que o RH tá fazendo aqui? RH é difícil de visitar a agência, né? Quando o RH visita a agência... É um projeto, era um projeto. É um projeto de entender com os funcionários por que a nota estava naquele patamar. E porque também tinha outras coisas acontecendo na agência que foram parar no RH, que eles queriam ouvir os funcionários. Olha o clima. Não, e tem um detalhe muito importante, né? Porque essa pesquisa, o pessoal geralmente responde, tipo assim... Pra cima. Fazendo força pra ser legal. Pra ser legal. Responde pra cima. O pessoal responde pra cima. Aí aí começou as fofoquinhas, né? Deixa eu contar um negócio aqui, tu acabou de chegar, é bom tu saber. Aí eu, tá, fala. Tem 2 funcionários nossos que estão sendo investigados pela inspetoria. Aí eu... Não porque... XYZ, volto a falar, é uma agência que não dá pra citar nomes. XYZ denunciou os 2 direto. Em vez de chegar pro gerente geral tocar uma ideia, porque achou uma conduta não tão ideal, para poder tratar, entender, sabe o que fez? Mandou direto. Toma cuidado, hein? Aí eu... Legal. Aí... clima da agência. Assim, clima, assim, uma coisa é clima numa pesquisa, outra coisa é o clima no local. Meu irmão, era um clima inóspito, era um clima pesado, hostil. E era uma agência lotada. São Cristóvão é um lugar povoado, meu irmão. E era um barril de pólvora a agência. Cara, era um barril de pólvora. Eu olhando daquilo, eu falei... Cara, agora eu entendi que aquele malandro falou pra mim que aqui era difícil. Né? Aí eu falei, caraca, a denúncia de não sei o que, consulta, a hashtag. Esquecemos da hashtag. A hashtag. Qual vai ser primeiro o prêmio? Eu vou falar qual vai ser aqui. Só que eu vou fazer um compromisso comigo mesmo, que eu não posso nem dar esse prêmio agora, nesse momento, porque eu não acabei de concluir o prêmio. Cara, eu acho que um baita prêmio seria o código dos maiores vendedores de seguro do mundo. Pode ser, eu posso dar esse e-book, só que eu estou acabando de escrever, não estou falando do meu período PJ, eu estou escrevendo o livro O Encantador de Empresários, o gerente de banco que não falava de banco. Esse e-book está acabando de ser escrevido, Bom nome. Escrito por mim. Quem criou esse nome, Leonardo? Bom nome. Gostei desse nome O Léo que deu o nome desse livro para dar a ideia do nome. Vamos botar esse livro, porque até o podcast ser editado e postado. A gente pode fazer o seguinte.
Para quem é pessoa física, leva o seguro. Quem for PJ, o IBU. Boa. Gostaram, galera? Boa. Palmas, editor. E qual é a hashtag? Explosão. Hashtag explosão. Pra lembrar da explosão lá da pizzaria. Galera, pode botar sem o tio, que a gente sabe como é que é. E se vocês não souberem escrever explosão... É no DM ou é no DM do Instagram? No direct, no nosso direct. Do então, Instagram. ó... Só letra explosão, por favor, Léo, pra poder... Explosão. Com S no final, por favor. Obrigado. Então, galera, pra ficar claro, tá? Pra ninguém ficar perdido no caminho, vai lá no Instagram, @black.bankers, vai lá no direct e coloca hashtag explosão. Tá bom? E aí não é do Tchacabum, é explosão. E aí fala seu CPF ou PJ, né, pra você levar o certo. Perceberam o clima da agência, né? De boa, né? Nossa, que massa! Quando na entrevista falaram assim, lá tem uma vantagem, testa. Lá é uma agência parruda. Importante. Sabe o que você tem? Aí eu, assistente. Aí eu, pô, show. Show. Importante você ter um assistente. Primeira semana de agência que aconteceu? Tiraram o assistente, perdeu o headcount. Então, a gente teve que fazer uma revisão aqui no headcount. E você vai perder assistente. Aí eu... E para piorar, os que estavam sendo analisados pela inspetoria, demitidos. E um era o Empresas 1. Ou seja, eu que cheguei numa agência para assumir o Empresas 2 com assistente, eu perdi assistente, perdeu o Empresas 1. Lá vai papai aqui segurar toda a PJ da agência sozinho. Mas tá, deixa, isso é um mero detalhe. Tem gente que reclama disso. Eu não vou ser vitimista de ficar falando sobre isso, né? Vamos para a primeira semana de agência. Observei tudo isso. E o que eu faço em toda a nova agência que eu entro? Giro de carteira. Giro de carteira. E assim não seria diferente, até porque eu tinha que ser muito ágil naquele giro de carteira. Por quê? Isso já foi no final do ano. Dezembro, quem iria nascer? Maria Luísa. E eu tinha férias programadas já. Quem é Maria Luísa? Minha filha, de que hoje tem, nesse momento, dessa data agora, 1/7 de 2022, que isso aqui é da ROG. Ela tá faz 9 anos no final do ano. Ela ia nascer, eu já tinha programado férias, eu cheguei nessa agência em novembro. Falei, cara, eu tenho 1 mês para gerar essa carteira. Eram 180 clientes. Até aí, ainda tinha assistente, porque aí só veio a notícia, ela só saiu depois quando eu voltei de férias. E também o PJ só foi demitido depois. Eu só adiantei um pouco a história. Mas voltando para o primeiro mês meu lá. Nem primeiro mês, primeira semana. 180, fatia em 4 semanas, dá 90, 45 por semana. 5 por dia. Eu tenho que falar com 45 clientes por semana. 9 por dia. 9 por dia. Beleza. Primeira semana eu fiz por aí. Fiz 40 e visitas. Entre 40 e 50. Não lembro ao exato quão. Diagnóstico. Cheguei no final da semana, falei, meu Deus do céu. A cada 10 visitas que eu fazia, 11 eram problemáticas. 11 era reclamação, porque o tal era isso, a tal era aquilo, e Jesus, o banco é isso. Cara, era chuva de Kid Bengala. Imagina, chuva de Kid Bengala? Era isso. Chuva de Kid Bengala, assim, ó. Camaronês, velho. E eu, meu Deus do céu. Tu tava andando pelado sem guarda-chuva. Pelado sem guarda-chuva. Eu falei, onde eu vim me meter? Me falaram. Eu falei, mas é isso. Eu cheguei aqui porque eu sou preparado para isso. E eu não observei isso quando eu falei na entrevista. O aumento rolou, né? O meu salário fixo, ele ficou maior do que 20% dos gerentes gerais da regional. Caraca. Uou! Olha a responsabilidade. Eu falei, cara, eu fui escolhido para essa parada. Me colocaram aqui porque sabem que eu sou capaz de resolver esse negócio. Quando eu identifiquei que era muito caso de problema, e já me colocaram, obviamente, banco, né, galera? Para eu startar aquela carteira cheia de responsabilidades de um bancário, tem que vender isso, tem que vender aquilo, seguro adquirência, e crédito, e investimento, e os caralho, e faça a porra toda. Aí eu, tá bom. Quando eu cheguei na primeira semana, eu falei, não que eu não tenha que fazer isso que o banco me pediu, mas se eu chegar agora e falar de venda, falar de produto, eu tô
ferrado com esses clientes. Eu vou... Se o filme já estava queimado daquela galera toda... Vai terminar de torrar. Eu vou acabar de torrar, ia queimar, pega assim, ó, joga na fogueira, estamos no mês de junho, julho, São João. É isso. Bancário São João, coloca na fogueira e enfia a carreira nas cinzas. Eu falei, eu não posso fazer isso. Eu tenho que abraçar esses clientes. Mas sendo honesto assim, alguém falou isso pra você, feriu essa lógica? Porque, vamos lá, pra mim não faz o mínimo sentido. O cliente tá odiando o banco, reclamando todos os dias, e aí você vai chegar lá e vai resolver o problema dele, você vai ofertar um produto? Me pediu, óbvio que me pediu. Léo, tá de sacanagem, né? Sacanagem. Lógico que me pediram isso. A carteira tava 10 meses sem gerente. Não, pedir. Não, pediram. Pediram, eu entendo que muitas vezes é a função do cara pedir. Carteira. Mas esperar que você faça isso é maluquice, né? Dá seus pulos. Ouve a história. Dá seus jeitos. Eu falei, cara, eu tenho que abraçar esses clientes. Se eu não abraçar e eu for vender, eu tô ferrado. Cheguei pro... Aí teve um momento de feedback da primeira semana, porque imagina... Vamos pegar a analogia do futebol. Né? Você contrata um cara com salário de Champions League. Né? O que você espera de resultado? O que você espera daquele 3 jogador? 3 gols todo jogo. 3 gols todo jogo, a aula... Camisa 10. Traz o Neymar pra jogar no Flamengo. O Vasco, quando a 777 entrar, o Neymar pode vir pro Vasco. Ainda não dá. Cara, vai ter um alto nível de responsabilidade. Me chamaram e... Volto a falar. Hoje é um episódio muito de... Conta um milagre e não conta o nome do santo. Não vou falar com que santo foi isso. Vem um santo falar comigo. E aí, como é que foi a primeira semana? Aí foi assim, assado, visitei muito. Já falei com 1/4 da carteira. Já vou falar com a carteira toda nesse mês. Eu identifiquei que o nível de problema dos clientes é muito grande. E eu já quero assumir um negócio para você. O quê? Eu não bato a meta de novembro. O quê? Você tem um salário maior que 20% do gerente geral da regional. Tu veio pra cá como o bam dos PJ. Passou em programa internacional não sei o quê, e foi medalha de não sei o quê, e é troféu não sei o quê. Que porra é essa? Que você vem num status desse e tu chega na porra da primeira semana e diz que você não vai entregar o teu primeiro mês aqui. Aí eu não vou entregar o primeiro mês que eu tô aqui. Posso fazer o seguinte? Tem que ser homem pra fazer isso aí. Me cobra quando eu vou estar de férias. Sabe que eu... Você não sabe quando eu sair de férias, meu filho vai nascer? Quando eu voltar, você me cobra. Fechou? Beleza. Virei as costas e fui embora. O que eu fiz com os clientes? Eu rodei a carteira toda, chuva de camaronês. Eu usei um gatilho mental que eu aprendi em programação neurolinguística, que é o seguinte. Você, em todo relacionamento teu com qualquer ser humano, o comercial é o mesmo, você tem que proporcionar uma sensação de benefício. O outro, ele tem que sair da conversa assim, caralho, eu me dei bem com essa parada. Me dei bem, consegui um negócio que ninguém conseguiria. Me dei bem. Deixa eu contar a história toda, cara. Segura esse troço aí. Me dei bem. Se a pessoa não saiu da tua mesa com essa sensação, você não fez um super negócio. Por mais que às vezes esse tenha sido a maior operação da tua vida, o maior crédito da tua vida, o maior investimento da tua vida, o maior crédito que eu já provei na minha vida, a alçada que aprovou o meu crédito foi uma alçada diferente, por causa dos múltiplos milhões. Mas eu falei, meu irmão, que eu fiz comitê com o presidente do banco e tudo. A proposta já aprovada, eu falei para o cliente, irmão, segura, porque é hoje que eu vou falar com um cara ligado à Espanha para poder garantir o funding disso aí, porque eu tô mexendo com o negócio da NASA. Isso não existe. Isso não existe. Tu pode falar com teus amigos empresários aí, ninguém nunca conseguiu essa parada. Tu vai tirar onda quando essa operação sair. O que eu estava fazendo? Eu estava inflando a situação para quê? Para depois ele sair assim, cara, que eu fiz o melhor negócio da minha vida. Por mais que aquilo seja, é aquela coisa. Foi mais difícil. No mundo das coisas,
da vida não é nem sempre o que é. É o que parece ser. Beleza? Vou dar um outro exemplo simples. Você conhece a técnica do beber água? Eu, na época da ilha, eu nem contei isso na história da ilha, né? Eu era o famoso que eu tava... Testa, vem beber água, né? O que eu fazia? Muito essa. Crédito no atendimento. Crédito aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Aprovadaço. Na hora. Eu assoprei o Enter. Tava pré-aprovado. Assoprei o Enter. Aprovado. Meu amigo, eu coloquei seus dados aqui. Eu preciso lá conversar com o meu gerente geral, porque eu acho que ele tem uma alçada especial que eu acho que é desse mês, veio para 7 clientes. Não sei se já foram gastos, eu preciso lá conversar com ele. Aí eu subia, ia lá em cima, bebia minha água, dava 2 risadas, dava 2 minutos, voltava. Ó, já passei para a alçada. Posso fazer o seguinte? Estou vendo a fila ali, eu tenho uns atendimentos para poder agitar. Pode ficar aqui do meu ladinho, não tem problema não. Eu só vou agitar esses clientes. O que eu fazia? Resolvia a fila, porque eu sempre fazia um pré-atendimento. E eu sabia que tinha aqueles casos rapidinho para resolver, que eu resolvia em pé mesmo. Você é isso. Encaminhava, um ia pro telefone, um não sei o quê. Isso aqui é aplicativo, isso aqui é internet bank, não sei o quê. Você aí, tem que me esperar mesmo, esperar depois dele ali. E não sei o quê. Eu tava na mesa. Será que saiu? Peraí. Puta, irmão, saiu. Caraca, incrível. E aí segui a conversa. Muitas vezes aí tinha reciprocidade. Inclusive eu vi aqui que faz sentido nessa negociação a gente estar protegendo a sua família. Porque aí já vinha, cara, a barba cabelo entrava no argumento, né? Falava pra ele, cara, se acontecer alguma coisa com você... E o negócio, imagina essa dívida ficava pra tua família, poxa, olha que situação complicada... Eu já dei uma dica de seguro bom mais cedo. Vamos passar o filme, né? Dei um exemplo grande de sensação de benefício, dei um exemplo pequeno, um créditozinho, um créditozão. Voltando para a história dos clientes. Vários problemas para resolver, os camaronês, né? Eu sabia como resolver. Se eu não soubesse como, eu sabia a quem ir para resolver. Eu sempre procurei ser muito articulado na minha carreira no banco. Eu conhecia todas as áreas. E isso eu fazia intencionalmente, propositalmente. Eu ligava para de grandes empresas, por suporte, por call center. Eu fazia relacionamento com as áreas dos bancos. Você, bancário, faz isso? Começa a fazer. Porque quando eu precisava resolver um problema na área lá de câmbio, eu não ligava para a área de câmbio. Eu ligava para o Marcelo, para o José, para a Maria, para o Pedro. Tô com esse problema. Me dá o papo. É aonde? O profissional de sucesso, ele é articulado. Aprendi muito isso com o Joseph, que foi nosso superintendente. O Joseph me ensinou muito sobre articulação. Isso eu sempre tive na minha carreira. Eu sabia a solução e o prazo médio de todas as soluções. O problema vem na mesa daquele cliente. Caraca, essa parada aí, eu preciso de 2 dias para resolver. É um pouco complexo, 2 dias. Chegava para o cliente, você está há quanto tempo? Você está 3 meses com isso e ninguém resolveu para você, né? Foi o seguinte, meu amigo, em 5 dias úteis essa parada tá resolvida, beleza? Eu te garanto, tá resolvida, 5 dias úteis, beleza? Pode confiar em mim. Me apresentei para você, eu falei que eu vim de outra agência para cá, super referenciado, eu era o melhor consultor financeiro e empresarial dos clientes da outra agência, eu vim aqui para poder resolver esse problema, pode confiar em mim, beleza? Dava 2 dias, a parada resolvia. O que eu fazia? Ligava para ele. Meu amigo, lembra que eu te falei que eram 5 dias? Envolvi o superintendente da galáxia universal, transversal, convexa federal. O famoso pica das galáxias. Tá resolvido. Eu te falei que eu ia te ajudar, só como eu te falei também, eu vou ser papai, cara. Poxa, olha o gatilho mental da pessoalidade. Vou ser papai, vou sair de férias, e acho que você percebeu que eu tenho competência para resolver problemas. Eu sou o melhor desse banco para fazer essa parada. Assim como eu sou o melhor para fazer toda empresa possível prosperar. Em janeiro, quando eu voltar, eu quero muito saber quais são os seus planos para o ano que vem. Eu quero ter o business plan no ano que vem, eu vou te ajudar. Show! Olha o cara. Show. O que eu fiz? Saí de férias, minha filha nasceu, voltei em janeiro. Qual era a minha receptividade para eu fazer a segunda visita para esses clientes? Bem melhor.
gigante. Agora, qual seria a receptividade se eu entubasse todo cliente que eu falasse porque eu era o maior salário da regional, porque eu era o porque a agência estava ferrada, o resultado estava ruim, e se eu entubasse os clientes, qual seria a recepção daqueles clientes quando eu chegasse em janeiro neles? Talvez eles nem estivessem lá, porque se você fizer uma reflexão do quê? O clima estava péssimo na agência, todo mundo se odiava, a agência lotada, as coisas complicadas. Então imagina se você sai entubando tudo, o cliente não fica satisfeito e ele volta para reclamar no momento que você não está lá. Porra, aquele cara que chegou novo, não resolveu panca nenhuma do que eu pedi. Chuva de problema. Ou seja... E aí são 2 tiros no pé, né? Porque você perde aí o cliente e a oportunidade, né? E a gente falou de inteligência emocional, a gente sempre tá falando porque, porra, é o cerne, né? É a base pra gente crescer na carreira, no banco. E olha que legal, né, cara? Você ter a oportunidade de falar, por exemplo, com o gestor, cara, eu não vou bater X-meta, eu não vou fechar esse mês. Depende de muita inteligência emocional, de você aguentar a pancada da cobrança do dia a dia, de faz, tá precisando, isso, aquilo, a Regional tá ligando, com certeza, o banco porque tá o cara devendo, não vai chegar pra a você agência não tá fechando. E vai falar, poxa, muito cara, obrigado, meu amigo, estou muito feliz com isso que você acabou de me falar. Olha a capacidade emocional que a gente tem que ter pra chegar, assumir isso e, cara, ter um plano, né? Pra trazer clareza aqui faça uma porra de um desenho e, cara, assume o negócio e vai. Né? Porque se cedesse a pressão, ia ficar nisso, tipo, pra sempre. Eu não tinha meta, mas eu tinha um método, que é o método Black, baseado em inteligência emocional, resolução de problemas, gatilhos mentais, networking, etc., negociação, para eu, ali na frente, pegar aquele cliente e fazer negócio com ele, porque se eu não tivesse a inteligência emocional e cedesse a pressão, eu ia perder a venda, o cliente, a carreira, a porra. Eu ia perder tudo. Tanto que 2014, 2015, eu fui de novo o melhor PJ. Eu voltei. Eu não tinha decaído lá e deu aquela situação toda. Eu ter ido para lá, mesmo numa situação difícil de gestão, de praça, cliente, problema, clima, deu tudo certo nos 2 anos que eu fiquei lá, que foi 14 e 15. Eu cheguei no final de 2013, né? Mas sabe o que rolou nessa época no Brasil? Crise! Vai na internet pesquisar. Como é que estava o Brasil nessa época? Crise. Só que aí, é o que eu falo muito aqui na Black, o grande cresce na crise. Por que na pandemia, alunos nossos na Black, num cenário caótico, vendendo, se destacando e sendo promovidos? E nego sendo promovido 3 vezes. Tipo, porque o grande cresce na crise. Por que lá na crise subprime, lá 2009, 2010, que o Brasil também foi pro esquequel, eu cresci na carreira? Porque o grande cresce na crise. Porque se entrar o Megazord agora na presidência e o Brasil afundar na inflação de 700%, se tiver bons solucionadores de problemas e bons tocadores de negócio, vão crescer. Porque grandes crescem na crise. Eu acho que essa é a grande reflexão que eu quero trazer, que você... E detalhe, tá? Uma coisa é um país tá em crise. Você lembra qual foi um dos setores que mais foram... Obamização. Já explicamos o que é isso no episódio 1. Depois você assiste lá. Qual era um dos setores que foram mais prejudicados nessa crise de 14 e 15? Eu me lembro que a construção civil estava muito complexa, um monte de gente indo para cadeia. Pela primeira vez no Brasil você via presidente de construtora indo para cadeia. Adivinha onde fica o Odebrecht? Só adivinha que bairro é a sede do Odebrecht. São Cristóvão. E tu acha que ela não tinha fornecedores debaixo dela que era da minha carteira? Tu acha que não tinha empresas de construção civil que era da minha carteira? É isso que eu ia falar. Inclusive, São Cristóvão é um bairro muito voltado para construção civil. Só que tem outros nichos também. O que eu fazia? Eu tive que pulverizar a minha carteira. Eu tive que descentralizar um setor que estava muito afetado pela crise e entender outros segmentos para eu poder aumentar o meu negócio. O que eu ia fazer? Ficar assim, regional. A Dilma tá com o Brasil. Construção civil é o principal setor do bairro.
o Santander, que era meu banco, não é o principal banco aqui no Brasil. O Bradesco é maior, o Itaú também tinha a quarta, quinta marca. Não, eu atropelei o bairro. Eu fui buscar outras soluções. Eu era maior do que o banco e eu era maior do que o gerente daquela praça. Porque banco é gerente. Banco é gerente. Banco é gerente. Então, eu tinha que me posicionar como o melhor consultor empresarial daquela praça. Melhor que o PJ do Itaú, melhor que o PJ do Bradesco, na época tinha HSBC ainda. Melhor que o da HSBC, melhor que o Banco Brasil, da Caixa, de quem fosse. Que eu ia tomar aqueles clientes na linha do tempo. E não deu outra. Eu tomei o bairro de São Cristóvão. E pude sair de um setor que estava ruim e mesmo assim eu consegui ser o melhor. Agora, eu poderia me vitimizar? Eu estava com todo o direito para fazer isso. Todo o direito para fazer isso. Só que isso é a atitude do bancário? Mimimi. Vitimista. Obsoleto. Não. Eu arrumei estratégias de como... E tinha clientes de bons setores lá naquela região, porque aqueles clientes iam ser meus, irmão. E foram. Vale aí ressaltar, né, que agora a gente vai falar sobre uma coisa muito delicada. O que é? Que a gente sempre fala aqui. Leonardo Gonçalves, você sabe o que é fazer sexo com um gorila? Eu sei. Com gorila. Será que a galera sabe aqui da audiência que é sexo com gorila? Será? Pode falar essa palavra aqui no... Editor, nas redes? não pode botar sexo com gorila Só coloca na legenda. Então, eu falo ou você fala? Pode falar. Cara, sexo com gorila é quando você deixa um cliente ou um determinado setor, alguma coisa que te torna muito dependente de algo ali, ou daquele cliente, ou de nesse caso, de um setor específico da sua carteira. Então, o que acontece? Por que fala com gorila? Porque se você pensar no gorila, quem vai decidir o rumo do sexo é o gorila. A regra do gorila. Quem manda é ele. E aí, o que aconteceu aqui, que eu estava falando sobre a construção civil, era isso. Se você tá vendo que é um setor em crítica... Se você for dependente dele, a regra... o setor está crítico... Se você permanecer dependente dele, você só vai apanhar. Porque o cliente que está ali sem receber da Odebrecht 2 milhões, ele não está te pagando porque ele é safado. Sem receber do governo, sem receber da... Ele não está te pagando porque ele não tem dinheiro. Então, o que você tem que fazer? Evitar esses caras. O cara já está aqui. Já está aqui, beleza. Agora você vai buscar o cara do comércio, vai buscar o cara do restaurante, qualquer outra coisa que você está vendo que aquele cara não está sendo afetado pela crise. Para ele compensar, fazer uma balança ali na tua carteira e melhorar. Perfeito. É exatamente isso, Léo. Exatamente isso. E aí, o que ocorreu? 2 coisas nesse período. Maria nasceu, legal, né? Eu continuei gastando minha grana mal gastada, mesmo tendo aquele aumento. Só que outros fatores ajudaram essa grana a ser mal gastada. A Maria precisou, até os 2 anos dela, tomar um leite que a lata custava R$200. E durava quanto tempo? 4 dias. Bom, hein? Nossa. Neokate. Bota no Google. Vai lá agora. Vai no Google agora. Vou pedir pro editor, mais caro que não. Colocar... Pega qualquer site aí, printa e coloca na tela. Hoje deve ser 260, 250. Na época era 190, 200. Aí se conseguisse, às vezes, comprar 10 de uma vez... Aí caia para 165. Aí 10 de uma vez, R$1.650. Aí multiplica 4 vezes 10 para durar? 40 dias. 40 dias. E, lembrando, eu tenho muito orgulho de falar da ROG, e tenho orgulho mesmo, eu falo que a ROG foi um MBA na minha vida. Foram 5 anos que eu fiquei estudando o MBA, empreendendo, que no final deu errado. Mas eu aprendi muito com a ROG. Mas a ROG ali ainda estava fazendo eu aportar dinheiro na empresa, ajudar para não ficar pendente nem com os bancos, nem com fornecedores, nem com ninguém. Entre 2014 e 2015, eu estava muito ferrado de grana. Caramba. E a situação piorando. E eu fazendo refim, quando você faz refim, juros sobre juros, você parcela. Eu era aquele cliente lá enrolado do PDD. A dívida foi de 60 ia para 65, que é para 72, que é para 79, 83, 95. Eu cheguei a dever, além do meu crédito imobiliário, que eu tinha lá o meu apartamento, R$120 mil mais ou menos de dívida. 120 conto de dívida. Pois é. Então vamos lá. Contextualizando. Você estava numa agência que era complexa. Tá. Verdade. O principal setor da sua carteira estava arrebentado.
pessoalmente em casa você estava todo enrolado com uma filha que tinha acabado de nascer. Com um problema de saúde grave. E com uma empresa... Quebrando. E eu no banco eu estava... Bem? Bombando. Primeiro ponto. Seus problemas pessoais não podem influenciar na sua performance profissional. É muito fácil fazer isso. Né? É muito fácil falar isso. Fazer que é difícil. Tá aqui, quem tá vendo no YouTube tá vendo para quem eu tô apontando. Pro cérebro. Pro cérebro. Inteligência emocional. Foi quando eu estudei muito essa parada. E o que acontece? Quando você fica enrolado e essa dívida vai aumentando, você dorme tranquilo? Obviamente não. Não quer dizer que eu tô mandando bem no banco, que eu tô dormindo tranquilo, não. Foram 2 anos, todo dia pensando, como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo isso? E detalhe, eu bati a meta. A única certeza que você tinha era que se você fosse demitido, as coisas ficariam ainda piores do que estavam. Pois é, mas eu bati a meta e batia muita meta. Às vezes teve mês que eu ganhava 3, 4 contos de variável. Era uma época que estava muito agressiva as variáveis no Santander. O Santander, ele antigamente eu ganhava pagava 3, 4 contos por mês de variável, maluco. Tipo assim, e aquilo ajudava, mas não resolvia, porque juros também é cruel, né, parceiro? E vai não sei o que e tal. E aí, eu tive que tomar uma decisão muito drástica na minha vida. Eu tive que parar e falar, pagar essa dívida ela é insustentável. Eu tenho que parar do jeito que está, refinanciar em 10 anos, 8 anos, e ficar 8, 10 anos da minha vida pagando essa parada. Essa é a solução. Ou, meu apartamento que eu comprei, financiado, tinha a parte que eu dei a entrada, só que eu dei uma... Você precisa dar sorte na vida de vez em quando. Eu comprei antes da época do boom imobiliário no Brasil. Foi de 11 em diante. Os isso imóveis foi muita sorte. Fizeram isso aqui, ó. 2011 em diante. Eu comprei em janeiro de 2010. Eu paguei 170 mil naquele apartamento. Pode falar, Léo. Esse foi aquele da venda para Bianca? Para Bianca. Quando eu vendi ele para Bianca, ele estava valendo 350. Que Bianca? Bianca, para quem não conhece... Andrade, a Bianca Boca Rosa. Mais conhecida como Boca Rosa. A Boca Rosa comprou seu apartamento? Cara. O primeiro apartamento dela... vamos lá. Me lembra de continuar a história? A Bianca tem muita culpa na criação da Black. Tem muita culpa, né? Tem uma culpinha ali. Por quê? Quando ela veio comprar... as pessoas vieram visitar esse apartamento, vinha famílias, pessoas normais... visitar um apartamento, né? Com seus 30 e poucos anos, família e tal. Aí, do nada, o corretor fala, eu vou levar uma pessoa aí para ver o apartamento. Eu falei, pode trazer. Mas não surpreende e nem subestima, não, porque ela tem 20 anos. Aí eu... Tá. Quando eu abri a porta, eu vi a menina, eu não sabia quem era. Ela era ruivinha nessa época. Ela parecia uma criança. De comportamento infantil, de ser bobinha, toda menininha, bobinha. Aí ela entrando, oi, tudo bem? Eu sou a Bianca. Eu vim no apartamento que o Gustavo era o corretor, falou para eu vir. Aí entrou, aí tudo que vinha, ai, que fofo. Muito, muito infantilzinha. Eu olhando aquilo, eu falei, puta mano, o que essa menina faz? Será que é a mãe dela que vai comprar? Eu fiquei assim, meio bugado, né? Aí quando ela foi embora, eu falei, que ano foi isso? 2015. Falei, Gustavo, me explica melhor. Ele, cara, abre o teu YouTube aí agora. Coloca Boca Rosa. Tá. Aí eu, caceta! Ela tinha, acho que, sei lá, 2 milhões de seguidores na época. Meu Deus. Tá? Que hoje é um negócio volumoso, mas comparado com o que ela é hoje, é nada, né? Então, cara, ela ganhou grana com o YouTube. YouTube paga em dólar. E só vocês verem notícias de economia nessa época, tá? Vê o que houve com dólar de 2013, 14 para 15, 16. Tipo, o dólar que tava... Ele disparou. Aí ela que tinha, sei lá, 100 mil dólares lá de monetização do YouTube, que ela nunca tinha tocado. O próprio dólar subiu, aí aquilo ali fez ela poder ter capacidade de comprar um apartamento à vista. Caramba. Ela comprou à vista o apartamento. Aí, na época, isso me chocou. Falei, como é que pode alguém com 20 anos comprar um apartamento à vista com a internet? Aí minha cabeça começou...
Então, mentalmente, a Black nasceu muito ali também, porque ali não nasceu a Black ideia, né? Existe um mas caminho, nasceu né? o quê? Internet, mundo da influência, você usar algo que você faz muito bem e falar isso em larga escala, que é o que eu faço hoje na Black. Eu sei muito sobre mercado financeiro, sei sobre crescer na carreira no mercado financeiro, falo isso em grande escala na internet e acabei modelando aí mais ou menos o que a Bianca fez. Volta para a história lá atrás. Voltando, aí você... Quando eu fui tomar a decisão de vender o apartamento, eu fui conversar com as pessoas de confiança, né? Eu vou ter que tomar uma decisão. Estou endividado, eu posso parcelar a dívida em 10 anos, ou então eu vou vender um apartamento. O que você acha? Não, parcela a dívida em 10 anos, não sei o quê, tá maluco. Ainda mais brasileiro, né? Que vender imóvel vender teu único imóvel, vida. não sei o quê, bababá. Não, cara, se eu falei com 10 pessoas, que tu não abre essas histórias para muita gente, né? Tu vai ficar usando histórias, ainda mais histórias tão fragilizantes assim, para qualquer um. 100% falaram para eu financiar a dívida, refinanciar a dívida. O que eu fiz? Vender apartamento. Vendi o apartamento. Eu falei assim, eu tô aqui para dormir tranquilo. Eu não tô aqui para somente resolver um problema. Eu quero ter tranquilidade daqui em diante, eu saber o que eu vou fazer para a minha vida e para a minha vida financeira. E aí, o que eu preferi fazer? Eu dormir tranquilo, tá devendo ninguém, nem a nada, e de boa, do que ficar ali X anos pagando aquela dívida lá. E depois que eu fiz a venda, no mês seguinte veio um convite. Eu fui convidado pelo banco a algo que até então nunca tinha ocorrido na história do banco. Um dos nossos regionais lá foi convidado para ir para a Espanha, ficar 4 meses em Barcelona, num programa do banco lá de treinamento, e a regional ia ficar 4 meses sem ninguém tocando a parte PJ. Normalmente, quem substitui um regional? Um gerente geral? Um gerente geral. Um outro regional. Um dos melhores gerentes gerais, um outro regional. Ou o próprio superintendente da operação. Adivinha quem foi o escolhido para substituir o Vinícius? Rafael Testa. Eu. Aí, qual é a reflexão que eu quero trazer para a galera aqui? Os 2 anos anteriores para eu ter esse convite, galera, foi vivendo esse caos de solução de problema, esse caos de negócio, esse caos de crise, esse caos pessoal. O que você vem fazendo com os caos da sua vida? Vocês que estão assistindo esse podcast aqui, acho que a reflexão aqui é essa. Você vem sendo engolido pelo caos? Ou você vem combatendo esse caos e sendo igual uma fênix, né? E renascendo das cinzas e evoluindo e crescendo. Isso me exigiu, na época, muitos estudos. Foi nessa época em diante que eu comecei a estudar gatilhos mentais, programação neurolinguística. Foi aí que eu comecei a levar muito a sério o conceito da CPA 30. Falando CPA 30, a gente ficou de explicar pra galera o que é CPA 30, né? A galera ficou de mandar as hashtags, não foi? Foi, acho que foi. Na parte 1. Galera, o que a gente fala que é CPA 30? CPA 30 é um movimento que nasceu após a ilusão doentia do bancário que ele só precisa estudar para as certificações. Beleza? O que o bancário faz hoje? Ele se inscreve na faculdade só para se formar, para arrumar um emprego. Ele não se inscreve na faculdade para aprender. Até porque, até se ele quisesse, ele não ia conseguir, porque a faculdade não ensina tanto assim. Ainda mais o bancário, que não tem... Eu falo que banco é uma ciência específica. E não existe hoje nada em graduação. E não existia, até a gente se tornar MBA, nada em pós-graduação específico para um bancário, né? Uma bancologia. Uma bancologia. Não existia. Né? Mas qual é a cultura do brasileiro? Ele estuda para arrumar emprego, né? E o bancário, ele estuda para passar uma certificação que não ensina 5% do que ele precisa fazer no dia a dia dele. Massa, isso está claro? Aí eu via o bancário, muitos nem estudando para certificação, que isso é um câncer, isso é uma doença. Tá? Isso é uma parte. Mas tinha aqueles que estudavam e só estudavam para certificação. Beleza? Quando eu fui estudar liderança, oratória, negociação, gatilhos mentais, PNL, gestão de tempo, produtividade, gatilho, tudo isso, eu falei, por que os bancários não estudam isso? Isso que eu falo que é o CPA 30, que é
CPA, né? Caramba, parceiro, acorda. C, caramba, P, parceiro, A, acorda. Se você não estudar pelo menos 30 minutos por dia sobre temas além da certificação, com o foco de você encantar o seu cliente para você poder vender para ele, você nunca vai ter uma carreira diferenciada no mercado financeiro. E aí nasceu o movimento CPA 30. E eu falo que o CPA 30 tem 4 pilares. Você saber falar sobre mercado financeiro, mercado de negócios, produtos do seu banco e produtos da concorrência. Nessa época foi quando eu, fazendo esse quadripé, mais estudando as soft skills, foi quando eu evoluí de uma forma que eu saí do bancário batedor na trave, que eu falei que eu era, para o bancário batedor de metas. O bancário ganhador de prêmios. O bancário que recebeu um convite que até então, no banco, nunca um PJ substituiu um regional. Eu fiquei 4 meses naquela cadeira. E depois desses 4 meses, o que aconteceu? Fui promovido para gerente geral. Então, eu acho que deu certo esses 4 meses. Só que o que eu passei para isso? Problemas na agência, problemas pessoais, mas eu também me dediquei muito a estudos além da certificação. Por isso que eu falo que o movimento CPA 30 é um movimento para curar essa doença que o bancário tem de ou não estudar ou só estudar para certificações. Galera, certificações é importante? É. Mas quando você só estuda para elas, pode ser o CFP, o CFA, não à toa, um monte de CFP na rua, um monte de CEA na rua, e um monte de CEA e CFP com a fama de... rato de prova. De ser rato de prova. Que chega a uma entrevista, não sabe falar de mercado e não tem condição de encantar o cliente e bater uma meta. Porque só estudou para passar. Será que a gente conhece muitos ratos de provas por aí, Léo? Será? Nossa. Cara, em 12 anos de mercado financeiro, eu conto nos dedos os que não são. E o só estudar para certificação, literalmente só naquele período estudou, passou, já era. Né? Porque se a pessoa se mantém estudando, por mais que ela estude para uma certificação, mas ela pega aquele tema, deixa eu ver o que tem por trás desse tema, deixa eu ver o que tem por trás do outro tema, e vai montando ali um repertório de estudo que acaba sendo o CPA 30, né? Por isso que o CPA 30 é diário, né? CPA 30 é todos os dias, porque senão você fica obsoleto. Não tem como, né? Qualquer coisa que a gente para de estudar, passa 1, 2, 3, 10 meses, você já esqueceu aqueles conceitos. E o bancário tem esse hábito de não estudar. E uma coisa que a Black traz muito... Enquanto toda pessoa de sucesso é o long life learning, né? É aquele que está sempre estudando. E uma coisa que a Black traz muito é isso, né, cara? A galera estuda na Black, seja no conteúdo gratuito, como aqui nesse podcast, ou nos nossos conteúdos pagos, sem perceber que está estudando, né? Sem perceber que está numa aula. A gente até fala que... Cara, eu acho que isso é legal, porque assim... O que você falou faz muito sentido. Porque a pessoa grava a história. E a atualização constante sem ela nem perceber que está aprendendo, cara. Exatamente. O tanto de coisa que você já aprendeu aqui... Só escutando a gente. Se você aplicar 15% do que você aprendeu aqui... Já melhora seu número no banco. Hoje é dia 1/7. Mês 7 está garantido. Treinamento do banco dizendo assim, o gerente não deve tentar centralizar a carteira em um só setor econômico. Aí você poderia ler aquilo, ia estar cansado às vezes, pensando em outra coisa... esquecer. Agora, você nunca mais vai esquecer o que é com gorila. Pode ter certeza. É uma maneira de aprender que você não vai esquecer. Inclusive, quando você vê um gorila, você vai ficar pensando no banco. Vai por mim. Verdade. E pra gente finalizar o episódio de hoje... Mas já vai finalizar o episódio? Já, porque o próximo é quando eu viro gerente geral. Não acabei de falar que eu fui convidado para virar gerente geral? Mas olha só. Não dá pra você finalizar o episódio. Você tem que me avisar antes disso. Por quê? Porque senão eu não vou poder passar o vídeo da galera de São Cristóvão, cara. Tem vídeo hoje também? Todo mundo anônimo, né? Eu fiz igual o Linha Direta. Botei só a pessoa falando assim, ó, com aquela voz robotizada e uma sombra. Então, aí o primeiro vídeo, Luan, bota o vídeo aí do Alessandro, por favor. Fala, rapaziada. Boa noite, boa tarde, bom dia. Sou Alessandro Pérez. Sou amigo do Rafael Testa, o Testa Zucchiti, goleador. Grande amigo, grande camarada, parceiro, muito sucesso. Trabalhamos junto lá numa instituição financeira com a bandeirinha vermelha. E no bairro de São Cristóvão, tempos de dificuldade.
mas o Testa chegou lá para ajudar a gente, muito camarada, muito solícito, companheiro, e deu tudo certo lá com essa parceria, né? Irmão, tudo de bom pra você, muito sucesso aí. Um abração, cara, tamo junto. Cara, mano, Ale, tamo junto. O Ale, assim, ele morava perto de mim, assim, né? Sei lá, 2 km de onde eu morava, a gente voltava direto juntos. Cara, era muita resenha, o cara era parceiro. E, porra, irmão. Viveu essas fases duras que eu falo que a gente viveu, velho. Passou muito do meu lado, ele era o alta renda, era o PJ, ele era alta renda, então os sócios, ele que tratava boa parte dos sócios. A gente viveu um tempo tenso e intenso em São Cristóvão, cara, mas de muita aprendizagem. Eu tô falando aqui num tom que, assim, foi uma agência que pra mim, pra ele, pra todo mundo que passou ali e soube retirar aprendizagem, que nem todo mundo sabe tirar. Tem gente que retira... Evolutivo-destrutiva, né? Retira vitimismo. Não, trabalhei na agência, é muito ruim. A minha casca, isso aqui meu irmão, engrossou muito naquele período e o Alê foi parça aí nesse período. Nós temos um vídeo, esse daqui tu vai gostar, hein? Esse cara aqui é brabíssimo. Luan, vídeo do Daniel Capuano, por favor. Grande Capuano. Capu que fez a minha entrevista, cara. Pra ir pra lá. Ele conseguiu meu aumento. Capu conseguiu seu aumento? A história do aumento foi dele. Capuano foi o cara que basicamente me tirou do banco. Cara, o Capu fazendo várias ações pela galera aqui. Capuano bem falado, grande abraço. Capu, estou aguardando você mudar minha vida em alguma coisa, hein, cara? Você deu um aumento pro Testa e fez o só pro Léo. Tu mandou um vídeo pra ele aqui pra mim? Deixa eu ver aqui. E aí, pessoal? Resolvi fazer o vídeo correndo literalmente, porque é mais ou menos assim que eu me lembro do Testa em todos os momentos. Um cara que corre, um cara que não para, um cara que coloca todo mundo para correr. Eu conheci o Testa, eu era o regional responsável por PJ na Tijuca, no Rio de Janeiro. Um paulista recém-chegado ao Brasil novamente, encontra com o Testa querendo ser gerente geral. E eu fui o que tive a cara de pau de falar: Testa, você é o melhor onde você tá, mas você precisa ser o melhor onde estão os melhores. E ele ficou muito puto comigo naquela decisão, mas depois ele repensou e acho que ele deu aquela engolida e falou: eu vou esfregar na cara desse Capuano que eu não sou só o melhor entre os que eu estou, mas sou o melhor entre todos que trabalham com ele. E sem dúvida o Testa foi um dos caras mais importantes que eu já trabalhei, um dos melhores gerentes de pessoa jurídica que eu já trabalhei, se tornou o melhor gerente geral dos quais eu já conheci, entre todos que a gente conhecia e eu pude conviver. E essa foi a história de como eu falei não para o Testa. Imagina se ele ficou feliz ou triste comigo. Imagina que ele ficou feliz depois. Mas a história mostra que é importante a gente ter esse passo de cada vez, né? Não sair correndo antes de andar e não sair andando antes de engatinhar. Capu, irmão! Pra você é o auge, meu brother. Obrigado por tudo. Tô sempre bom demais os seus ensinamentos, tudo que você fez por mim lá atrás, tudo que a gente faz até hoje. A gente que, mesmo cada um seguindo o seu caminho no mercado financeiro, a gente sempre tá trocando ideia. Puta cara, velho. Puta cara. Pra você é o auge. Baita cara. Tem mais gente aí? Eu fico até meio assim, né? Acaba o episódio, não acaba? Tem mais gente? Ou a gente fala agora na minha vida de vídeo da Bianca Andrade aqui que ela fez pra você. Ela tá de sacanagem, né, porra? E pra finalizar, acho que é legal falar isso. No Natal de 2015, eu virei... isso foi no final de 2015, né? Eu vendi o apartamento pra Bianca em outubro. Recebi esse convite em novembro. O Vinícius ficou ausente até março de 2016. E o Natal de 2015 foi o último Natal da ROG. Então, foi muito difícil tomar a decisão de, depois de 5 anos com uma empresa parar, mas eu sei o quanto esses 5 anos a ROG me ensinou a ser um melhor bancário. Ainda mais um melhor PJ. E como hoje é um episódio que falou muito da minha vida de PJ, eu ter sido empresário por 5 anos me ajudou a eu, ao sentar com o empresário, ter condição de similaridade de conversa com eles. Então, não que eu recomende todo PJ ter seu próprio negócio, se for, tudo bem. E se for, fale para o banco, porque o banco sabia que eu tinha ROG. Desde quando eu comecei, eu assinei lá no Compliance. A gente falou sobre isso, né? Sobre a responsabilidade que isso me gerou, né? A gente falou sobre isso no podcast no outro episódio, né? Uhum. Falou, né? Falamos. Mas eu tomei a decisão de ali a gente encerrar as operações. A gente tinha ainda
400 peças ainda, e eu não aguentava mais o negócio. Podia vender 400 peças, né? Mas ficou lá num quartinho. E aí a ROG oficialmente acabou nesse dia. Vamos para a história do gerente geral? Então, galera... Então vamos. Vamos nessa. Não saia daí. Já o próximo episódio... Vai estar no ar. Vai estar no ar. E compartilhe esse episódio, ainda mais se... A gente falou muito de PJ hoje, né? Se você tem um amigo PJ, se você é PJ... Se você a sonha em ser mentalidade PJ, blindada de um gerente PJ de alta Hoje performance. o papo foi bem PJizado, assim como o de ontem foi mais PFizado. E amanhã vai ser gerente geralizado. GGzado. GGzado. Então é isso. Compartilhe o nosso podcast e nos vemos no próximo episódio. Seja Black. Valeu.